E aí pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa possível transferência de Lucas Paquetá para o Flamengo, que seria talvez uma das maiores contratações da temporada já, absolutamente. Né? O Flamengo tentando trazer um jogador de seleção que pode vir e pode ser, está muito próximo até de jogar a segunda Copa da carreira dele. E assim, é um cara que está com 28 anos de idade só e está no seu... deveria estar no seu auge, né? A gente vai explicar um pouco porque o Paquetá nesse momento não se encontra talvez no melhor momento da carreira dele e trazer alguns contextos sobre essa possível transferência que deixaria o Flamengo bem mais forte, um time que já é campeão de quase tudo no Brasil na temporada de 2025, pode vir com um time totalmente estrelado realmente para essa temporada de 2026. Mas antes de mais nada eu quero agradecer a vocês pelas curtidas, pelos compartilhamentos, por sempre estarem comentando nos meus vídeos, isso vem me ajudando muito, vem ajudando muito a crescer o canal, é muito importante. Também quero pedir para vocês continuarem nessa empreitada junto comigo, compartilhando, comentando, curtindo, ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos. E, sem mais delongas, vamos para o vídeo após a vinheta. E estamos aqui em mais um vídeo, né? No vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Lucas Paquetá e a possível transferência, os rumores que rondam aí o futebol carioca, o futebol brasileiro, sobre a transferência do Paquetá. Essa ideia do Flamengo trazer o Paquetá já não é de agora, tá? E já se falava um pouco disso desde aquele momento que o Paquetá sofria muito com as acusações de manipulação de jogos lá na Inglaterra. Um momento que foi muito difícil na carreira do Lucas, onde ele ficou muito perto de ser banido do futebol até pela Federação Inglesa, e assim foi investigado em relação a essa questão das manipulações de cartões, né, que se falou, tinha uma suspeita de que o Paquetá estava usando aquilo a seu favor, de receber cartão amarelo para os seus alguns familiares, algumas pessoas que moravam até na ilha de Paquetá, onde teve muito dessas transações esportivas, né, de apostas esportivas na época, tentando influenciar o jogo através desses cartões e assim dando uma vantagem para os seus pessoas ali, né, que poderiam ser ligadas a ele. Só que não foi comprovado esse tipo de envolvimento nas apostas e aí o Paquetá pode estar voltando, né, ao futebol brasileiro depois de toda essa situação. Mas vamos tentar falar um pouco mais a fundo sobre isso, porque o caso ele começa em 2024, em meados de 2024, 2023, onde o Paquetá ele é denunciado pela Federação Inglesa por suposta manipulação, né, na questão do cartão, de receber cartões de forma proposital para beneficiar outras pessoas, segundas, terceiras pessoas em apostas. E ali, naquele momento da carreira do Paquetá, o Paquetá vivia um dos melhores momentos da vida dele. Ele estava muito perto de ser transferido para o Manchester City, por exemplo. Era um pedido do Pep Guardiola para fortalecer o Manchester City, na época o Manchester City que tinha acabado de ser campeão da Liga dos Campeões da Europa. E foi afetada a transferência, né? O Manchester desistiu daquela transferência, o Paquetá continuou no West Ham. E esse processo da acusação de manipulação foi muito prejudicial para a carreira do Paquetá e para o mental do Paquetá realmente, porque o Paquetá se via envolvido numa situação que ele tentava provar que não era culpado, e ainda assim jogava futebol, ele tinha que exercer a profissão dele, e isso daí talvez foi mexendo cada vez mais com o psicológico dele. Realmente você vê que tem alguns lances, alguns momentos que você percebe que o Paquetá parece mal emocionalmente ali dentro da partida, já teve algumas expulsões, já teve alguns tipos de divididas dentro de campo também, que você vê que ele perde um pouco a estribeira mesmo, e isso pode ter influenciado muito emocionalmente o jogador naquele momento. E além de ser um desperdício, né, esportivamente e profissionalmente falando para ele, porque ele estava muito perto da transferência da vida dele. O Manchester City na época era o melhor time do mundo, né, o melhor time da Europa, ele iria se transferir para aquele melhor time, ele foi merecedor daquilo porque ele estava jogando muito bem no West Ham, era um jogador de seleção convocado a todo momento, e aquilo ali simplesmente o Manchester City desiste
da transferência. O Paquetá, por muito tempo, também para de ser convocado para a seleção por causa das investigações, das acusações. Então, assim, foi muito tenso esse momento do Paquetá e muita gente eu até falo aqui que eu imaginei que ele fosse culpado também, sabe? Porque pelas acusações, pelas provas que a federação tinha, parecia muito que ele estava no centro daquela situação toda ali, daquela trama, assim, porque, cara, apostas vindo da ilha de Paquetá, né, algumas coisas relacionadas a isso, que, assim, deixou ele um pouco na mira do furacão, assim, no olho do furacão, que a gente pode dizer. Acabou que em 2025 ele foi absolvido de todas as acusações, quando a gente esperava talvez que ele não fosse absolvido, que ele seria massacrado pela Federação Inglesa, né? Serviria de exemplo, talvez até por ser um jogador grande e talvez a Federação queria punir ele e mostrar para os outros jogadores talvez mais menores, né? Ou até grandes jogadores e menores que ninguém estava impune de ser punido por causa de manipulação, de aposta em jogos. O Paquetá conseguiu a absolvição. E nessa absolvição, ele depois ele falou sobre isso um pouco, falou que se sentiu muito afetado. Muitas das pessoas ali em volta dele realmente falaram que seria até bom, né, da parte dele processar a Federação Inglesa por causa dessas acusações, porque realmente foi prejudicial, foi até de certa forma humilhante para chegar no final e ele ser absorvido e nada ser provado em relação ao que aconteceu, o que pode ter acontecido naquela época. E, assim, uma coisa que é uma situação que mostra um pouco de exagero por parte da Federação Inglesa, se a gente parar para pensar assim, né? E também, nesse meio tempo que a Federação Inglesa estava investigando o Paquetá, ele já se sentia meio coagido e meio, assim, se sentia com a necessidade de voltar para o seu país, né? E o Flamengo, que é a casa dele, é onde ele foi criado, foi revelado pelo Flamengo na base, e os torcedores amam ele de paixão. Sempre recebeu, sempre quis ele de braços abertos, né? E aqui, talvez ele voltaria a ser feliz, voltaria a ter oportunidades com a seleção e não estaria tanto nesse centro ali na Inglaterra de ser denunciado, de ser acusado e tudo, né? E no caso, ele já fomentava essa ideia de voltar para o Brasil, de jogar no Flamengo novamente, que seria muito bom para a carreira dele até, talvez para voltar ao foco, né? Que querendo ou não, a Copa do Mundo de 2026. E assim, foi se criando essa expectativa, até no torcedor rubro-negro, no Lucas Paquetá também, com certeza, desse retorno, talvez. O Flamengo já tinha acenado para talvez fazer uma proposta na temporada de 2025 por ele, só que não foi para frente, o time também já estava encaixado, a temporada estava em andamento. E agora, em janeiro de 2026, o Flamengo aparece com uma negociação muito avançada pelo Lucas Paquetá. Já tem um acordo diretamente com o jogador para vir jogar no Flamengo, tá? Ele já aceitou, né? Agora, a situação do Flamengo é a tentativa de persuadir o West Ham, que é o clube dele, da Inglaterra, a aceitar a proposta de 40 milhões de euros. O Paquetá se tornaria um dos jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Se esses 40 milhões fossem aceitos, ele se tornaria o jogador mais caro, aliás, né? O jogador mais caro da história passaria o Gerson, que foi a contratação mais cara agora do Cruzeiro há pouco tempo atrás. E aí a contratação seria uma das maiores contratações da história até do futebol brasileiro em si, se a gente para pensar. Não é um jogador que estaria voltando para o Brasil em final de carreira. É um cara que tem toda a capacidade de jogar uma próxima Copa de 2026 e ainda mais jogando no Brasil, né, onde ele se destacaria muito mais. Ele é muito diferente para o futebol brasileiro. A gente já vê ele muito bem no futebol europeu, podendo jogar no Brasil. Talvez faria estragos aqui. O Flamengo ganharia uma grande contratação também, uma estrela, talvez, né? Ali mais uma estrela para a companhia, né? Porque o time já é cercado de jogadores estrelásticos e agora teria mais um. E talvez a estrela maior, a cereja do bolo, né? Que é o Lucas Paquetá.
E o Lucas, ele encaixaria talvez muito bem nesse time. Ele pode jogar tanto de meia, né, central, fazendo talvez, na pior das hipóteses, um volante ali para saída de bola, mas também ele é um cara que chega na área, é um cara meio ofensivo, um cara que pode jogar um pouco mais aberto pela ponta. Muitas das pessoas que analisam futebol estão falando que se o Paquetá chega nesse momento, quem sai é o Carrascal do time, né? Deixaria o Samuel Lino e teria o Arrascaeta, o Paquetá, né? E o Pedro na frente. Então, assim, eu acho muito interessante. O Paquetá, por certas vezes, no Flamengo, antes dele ir embora, antes dele ir para a Europa, ele fez até um papel de falso 9, né? O Flamengo não tinha atacante na época, o Guerreiro estava punido, né, por causa do doping, e aí o Flamengo na temporada não tinha muito o que fazer. O Paquetá fez um papel de camisa 9 e até foi bem, fez alguns golzinhos ali, importantes para o Flamengo na época, e ele ali só tinha em torno de 18 a 19 anos, quando ele subiu para os profissionais. Então, assim, é uma contratação muito interessante. De certa forma, o Paquetá chegaria muito mais maduro, com uma bagagem enorme de Europa já. Ele já jogou em Milan, já jogou em Lyon, agora jogando no West Ham. E, cara, o Flamengo cada vez mais forte. Se a gente acha que não pode melhorar, né, a situação, se torna cada vez mais forte. E os trunfos do Flamengo para essa negociação acontecer de uma forma bem sucedida é a vontade do jogador. O West Ham, eu acredito, o Paquetá ele é muito bem visto no West Ham. A torcida do West Ham, o clube gosta muito do Paquetá em si, tanto que defendeu o Paquetá com unhas e dentes nessa situação das apostas. O Paquetá fez parte de um dos maiores títulos da história do West Ham, que foi há pouco tempo, que foi a Conference League, que é uma terceira liga europeia ali do continente europeu, mas é uma competição da Europa, da UEFA, perdão, é uma competição da UEFA, uma competição da Europa em si, e é muito difícil de ganhar. O Paquetá fez parte desse elenco, então assim, a torcida ama muito ele. E tem essa questão da gratidão, né, de entender o lado do jogador ali, então isso pode jogar muito a favor, porque a pedida do West Ham para talvez começar a conversar é de 60 milhões de euros, né, que seria mais ou menos o ressarcimento do que o West Ham comprou o Lyon. O West Ham comprou do Lyon por 61 milhões, né? Então assim, é uma negociação bastante complicada porque tem que se fazer uma persuasão ali muito forte em relação ao West Ham, porque é 20 milhões a menos. E o Flamengo tá, pelo que parece, só está disposto a puxar a corda para 40 milhões. Outra situação que pode ser um trunfo para o Flamengo também nesse momento é a questão do contrato do Paquetá, né? O contrato do Paquetá se encerra na próxima temporada, em 2027, né? Isso daí talvez seria o pior das hipóteses para o Flamengo, porque assim, eu vejo também muita gente ir falando sobre esperar um pouco para tentar o Lucas Paquetá, que seria no meio do ano, depois da Copa do Mundo, porque nesse momento realmente o West Ham vê o Paquetá como uma peça importante. Para a gente fazer uma contextualização aqui, na Europa nesse momento eles estão em meio de temporada. Aqui no Brasil a temporada acabou e já vai começar outra, né? O ano de 2026. Lá na Europa não, lá na Europa é dividido entre semestres, então assim, a temporada atual é 2025-2026, metade ali. Então eles estão no meio da temporada, o clube do Paquetá se encontra na zona de rebaixamento do campeonato inglês e ele é visto como uma peça importantíssima na tentativa da escapatória do rebaixamento, realmente, né? Para tentar sobreviver mais um ano o West Ham ali na primeira divisão inglesa. E isso pode sim dificultar a negociação. No Espírito Santo, que é o treinador português do West Ham, ele conta muito com o Paquetá para esse semestre, pelo menos, e pode talvez atrasar ali as tratativas. Mas tem a questão do contrato também, porque o West Ham não quer perder o Paquetá de graça, né? O que pode acontecer daqui a um ano e meio ali, que o contrato dele vai até 2027 e a partir de 2027, ali de janeiro de 2027, ele já pode assinar contrato de graça com qualquer clube do mundo que chegar para falar com ele. E pode ser um momento certo de deixar o Paquetá aí e ganhar um dinheiro de alguma forma com o jogador, não correndo nenhum risco de não ter nenhum lucro, né, nessa situação toda. Então, assim,
Claro que tem prós e contras ao Flamengo nessa negociação. Eu acho que vale muito a tentativa, porque é um cara que quer vir, já demonstra esse interesse. É um cara que eu acredito até que vai fazer o possível para estar no Flamengo nessa temporada, até porque é uma temporada muito importante para os jogadores que são selecionáveis às suas seleções, porque essa janela de transferência é a última antes da Copa do Mundo, né? Se a gente parar para pensar, jogadores europeus que jogam na Europa, né, e até jogadores brasileiros que jogam aqui na América do Sul, jogadores sul-americanos até, eles precisam pensar muito bem nas suas movimentações, né, nesse janeiro, fevereiro, porque essa movimentação pode ser a linha tênue entre ir para a Copa e não ir. Se você faz uma escolha errada de jogar em um clube que não está disputando título ou que você não vai ter capacidade de ser titular, você pode ficar de fora de uma Copa do Mundo, que é muito importante para um jogador, é um evento maior do mundo do futebol. E claro que pro Paquetá talvez essa movimentação seria muito melhor, porque ele estaria no clube que ama, ele poderia recuperar a confiança dele. Além disso, ele não estaria num clube que estaria lutando para não cair, né? O Flamengo realmente, nos últimos anos, é um clube que sempre chega longe, sempre chega forte, e ele teria ali 6 meses para talvez recuperar a confiança, 6 meses para aprimorar a técnica dele, 6 meses para demonstrar para o Ancelotti que está recuperado emocionalmente. Porque o Paquetá, tipo, se a gente puder falar hoje, o Paquetá, para mim, ele tem 60% dele na Copa do Mundo. Porque o Ancelotti parece que gosta muito dele e é um cara que realmente ali na parte do meio campo é um dos únicos brasileiros no momento no futebol mundial que talvez tenha o desequilíbrio a seu favor de fazer uma jogada diferente, de ser um imprevisível, né? Realmente que sempre foi uma marca do brasileiro. O Paquetá tem essa capacidade. Porém, é justamente a movimentação atual que vai fazer com que Lucas Paquetá vá para a Copa. Dependendo do que for acontecer, se ele continuar no West Ham, claro que ele tem muita possibilidade de ir para a Copa ainda assim jogando no West Ham, até porque está jogando na maior liga do mundo no momento. Porém, assim, né? Dependendo do que possa acontecer com o West Ham nessa luta contra o rebaixamento, ele pode ser esquecido sim, de uma certa forma, pelo Ancelotti. E assim, eu vejo ele se destacando muito aqui no Brasil, tá? Se realmente for contratado, se vejo muito destaque para ele. Eu vejo o holofote em cima dele, o holofote do Flamengo. A gente sabe que tem a Arrascaeta, tem Bruno Henrique, tem Pedro, tem Samuel Lino, você tem Pulgar, tem Jorginho, mas é um cara midiático realmente. O Paquetá é um cara que aparece nas mídias, é um cara que é flamenguista, é um cara que nasceu no clube, deixou saudade quando saiu, né, dos torcedores. Foi muito rápido o que aconteceu com ele já estourou na Europa. Então, assim, é muito interessante essa tentativa de transferência e muito válida por parte do Flamengo para tentar melhorar seu elenco, né? A torcida que talvez estava reclamando aí nos últimos tempos em relação às movimentações, que não estava acontecendo muito, as movimentações por parte rubro-negra, a diretoria estava um pouco adormecida. Até acho que as críticas sejam injustas, tá? Para os dirigentes do rubro-negro carioca, porque, assim, o time já é muito bom, o time é campeão da Libertadores, o time foi vice-campeão do mundo e, assim, por muito pouco não é campeão mundial em cima do Paris Saint-Germain, foi campeão brasileiro. Então não precisa ter pressa, né, para tentar reforçar o elenco. O Boto até falou sobre isso, parece que o clube ficou na zona de rebaixamento no ano passado, parece que enfrentou diversas crises ano passado, porque a torcida está cobrando de uma forma incessantemente ali uma resposta, querendo novas contratações. E, assim, uma coisa que pode ser um prejudicial para o Flamengo nesse momento em relação às contratações é a rotação de jogadores, né? Porque precisa rotacionar muito jogador para eles terem, para eles poderem jogar, para não ter nenhuma reclamação de que não está jogando, essas coisas assim. A gente viu nesse ano, por exemplo, que o Felipe Luiz teve momentos que preteriu alguns jogadores que eles não apareciam mais no elenco. Até o Everton Cebolinha sofreu um pouco isso. O Everton, que hoje está muito perto de renovar o contrato com o Flamengo, sofreu um pouco com essa afastada, né,
ali, uma hora voltou, Michael é outro, mas assim, a rotação vai ter que ser muito forte, porque é um elenco muito numeroso, e é um elenco numeroso também na qualidade, né? São muitos jogadores com qualidade, tem muitos jogadores que são reservas do Flamengo, que seriam titulares em outros clubes brasileiros, né? Então, é muito interessante ver esse time e pensar em qual forma o Flamengo pode jogar. Uma coisa assim também que é muito prazeroso para o torcedor flamenguista de se pensar é que talvez o Arrascaeta vai ter um descanso maior nessa temporada, né? A temporada passada dele é maravilhosa, de 2025, é o melhor jogador no futebol brasileiro disparado, porém e foi a melhor temporada fisicamente dele. Parece que essa comissão técnica soube dosar o Arrascaeta até o final para ele chegar nos trincos no final do ano, tanto que fez um Mundial de Clubes até muito bom, só ficou meio apagado na final do Mundial realmente. Mas assim, o Paquetá chegando, o Arrascaeta por muitas vezes pode até ficar no banco de reserva realmente descansando diversas vezes, porque o Paquetá faz a posição de meio atacante ali e faz muito bem, com maestria. Talvez seja até ali no mesmo nível do Arrascaeta, um pouco até melhor que o Arrascaeta. Então, assim, é até interessante saber, né, como fazer esse carrossel ali no meio-campo flamenguista, na parte ofensiva do Flamengo, porque tem muita opção e muita opção boa, muita opção de qualidade. E com o Lucas Paquetá chegando, cara, é papo de tentar ganhar tudo realmente, ganhar tudo, assim, e seria um fator inédito, né, no futebol brasileiro, não sei, nunca aconteceu isso, já agora se tornou mais constante os times ganharem Copa do Brasil e Brasileiro, né, a gente lembra muito do Cruzeiro lá em 2003, que conseguiu essa façanha, da Tríplice Coroa, agora a gente vem com uma constância maior nessa Tríplice Coroa, a gente já viu agora o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Flamengo campeão da Libertadores e do Brasileiro, já vimos o Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileiro, então assim, tá tendo uma constância nesse tipo de situação, mas nunca aconteceu, por exemplo, né, que talvez seja um tabu no futebol brasileiro, um time ganhar tudo realmente, né, que seria ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e ganhar o Brasileiro no mesmo ano, e ainda assim disputar o Mundial, que seria um ano incrível, talvez histórico para o Flamengo, e eu acho que o Flamengo esteja buscando isso, que seria uma tríplice coroa completa, uma tríplice coroa perfeita, e assim, né, a expectativa talvez seja essa, cada vez maior do torcedor. Mas o que você acha? Você acha que o Flamengo pode sim ser campeão de tudo, ganhar tudo, tudo, completamente tudo, não só ganhar Libertadores e Brasileiro, ganhar tudo? O que você acha da contratação de Lucas Paquetá? O que você acha dessas conversas? Você acha que o valor é aceitável? Talvez cresceria mais, diminuiria? Traria ele agora no início do ano ou deixaria para o meio do ano depois da Copa, onde os campeonatos começam a pegar fogo? Deixe sua opinião, compartilhe, curta. Como sempre, né? Ativem a notificação para receber, o sininho para receber as notificações. E se você ficou até aqui, até já!